Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Engenharia de Software 1, Básicos da Linguagem de Programação Python, com o professor Fernando Manuel. Hoje temos reservado, nesta aula número 6, vamos dar continuidade sobre listas. Organizing a list. Como é que organizamos a lista? Podemos organizar a lista em ordem alfabética ou em ordem numérica, né? Aqui diz: often your list will be created in an unpredictable order. Numa ordem, normalmente vamos à medida que vai desenvolvendo o teu projeto, vais criar uma lista que vão entrando os elementos numa ordem imprevisível, né? Você vai criar, os elementos vão entrando. So, because you can always control the order in which your user provide their data. So, muitas vezes não temos como controlar como é que o utilizador vai fazer a entrada dos dados, não é? Então, por este motivo, temos as ferramentas para podermos organizar os dados na nossa lista, né? Ok. Podes fazer um sorting a list permanently with the sort method. Podes organizar a lista de uma maneira permanente com o método sort, que é este método que está aqui. Python sort method makes it relatively easier to sort a list. O método Python sort faz o trabalho ficar um bocadinho mais fácil para organizar a lista, né? Imagine we have a list of cars and want to change the order of the list to store them alphabetically. Imagina que temos uma lista de carro e queremos organizar por ordem alfabética, né? To keep the task simple, para manter a tarefa simples, let's assume that all the vehicles in the list are lowercase. So, vamos então ver esse primeiro exemplo, né? Como é que podemos, né, trabalhar com uma lista em que todos os nomes estão escritos com letras minúsculas. Vamos ver como é que funcionaria esta lista de carro. Como é que organizamos? Vamos apagar este exemplo da aula passada. Pois é. Temos aqui lista de carros, cars. Temos BMW, Audi, Toyota, Subaru. Se vemos aqui, eles não estão organizados de uma ordem alfabética. Temos aqui o B, o A está aqui, o Toyota, e temos o Subaru. Então, podemos dizer, vamos escrever K, lista K. Esse é o nome da lista, carros. Então vamos dizer carros, organiza em método sort. Depois de organizarmos o carro, já sofreu essa transformação. Então vamos imprimir para ver como é que ficou. Nós vamos lá. Vamos lá ver como é que ficou depois de fazermos a ordem alfabética. Então estamos aqui. O elemento que começa com A foi para a posição 0. E temos o elemento que começa com B, foi para a posição 1, depois o S e depois o T, não é? Alfabeticamente. Ok, vamos continuar e ver um outro exemplo, não é? Ok. Também podemos fazer o reverse. Tá aqui outro exemplo, né? O que é que acontece no reverse? Vamos lá. Então vamos fazer o reverse. Vamos imprimir. STU. Ok. Vamos lá. Vemos, né?
Só um segundo, acho que copiei o mesmo exemplo. This one. Copiar. Ok. Então estamos aqui, né? Fizemos o reverse. Ela vai começar do Z para o A. E aqui no sort ela começa do A para o Z. Nesse caso, antes de chegar ao Z, temos o T. Alfabeticamente, o T aqui é a última letra, né? Então, a última consoante, a última letra do alfabeto, vai para o princípio, né? Quando a gente usa o método sort em forma revertida. Então, estamos a ver, né? É assim que a gente escreve, né? Bom, tá aí, as dot sort parentes. Vamos escrever o reverse e vamos pôr o true. Tá? Apanhamos, né? Ok. Let's move. Vamos continuar. Ok. Sorting a list temporarily with the sort function. Também podemos fazer um sort temporário, né? Temporário, que é usando o método sorted, não é? Aqui, sorted, não é? Depois, com mais calma, vão analisando este exemplo, né? Ok. Também podemos ver quantos elementos na lista, né? Quantos elementos a lista tem. Às vezes queremos saber quantos utilizadores eu tenho no meu website. Quantos? Você pode também fazer de um outro modo, que é calcular os dados na base de dados, né? Podes também organizar a tua base de dados para contar já à medida que os utilizadores vão entrando. Como você pode importar todos os dados da base de dados e pôr numa lista e achar quantos elementos temos na lista. Neste caso, esta é a situação que temos aqui neste exemplo, né? Usando o método len. Len vem de comprimento, length, no inglês. Ok. Vamos lá fazer este exemplo. Temos aqui lista de carros, cars, BMW, Audi, temos 4 elementos. Então vamos fazer o length, não é? Escreves o length de parentes cars e here we go. Alright. Esquecemos aqui esquecemos o print, não é? Ok. Acho que tem que fazer isso. Print. Estamos a ver, né? Então estamos a ver, temos 4 elementos, né? Nós temos aqui um erro no nosso livro. Esqueceram de pôr o comando print no livro. Então, estamos a ver. Usamos o comando length. Imagina, tu tens 1 milhão de utilizadores, não é? Não tem de haver uma função para calcular o número de utilizadores automaticamente no segundo. Então,
Este é o objetivo da engenharia de software ou da linguagem de programação. É para criar soluções para resolver problemas do dia a dia, para automatizar as tarefas. Ok? Avoid the index error when working with lists. Erros para se evitar. Erros para se evitar. Por exemplo, temos aqui um erro, né? Esta lista tem 3 elementos, de fato, mas não tem elemento na posição número 3. Por quê? Porque não prestou atenção. O programador pode não prestar atenção e começar a contar 1, 2, 3. Mas na verdade ele começa em 0, 1, 2. Então, essa é uma situação que temos que ter em conta. Né? Isso vai dar erro, vai dizer não temos o elemento na posição número 3. Então, a quantidade de elementos não é a mesma coisa que o índice dos elementos, né? Porque o índice começa do 0. Ok, então está aqui. Esse é o que vai te dar o erro que a list its index is out of range. Quer dizer, a extensão da lista que você está a pedir é muito maior do que a quantidade de elementos que essa lista tem. Então essa é a resposta que vais receber. Ok. In the case the value Suzuki. Alright. Temos aqui mais erros, né, para se evitar. Por exemplo, a lista está vazia e você esqueceu de colocar elementos na lista e já estás a pedir que a lista te dá elementos. Então, primeiro tem que colocar elementos na lista, só assim que vais poder ter os índices, os elementos na lista. Ok, vamos fazer um resumo deste capítulo. In this chapter, you learn what lists are and how to work with the individual items in a list. Neste capítulo aprendemos o que são listas e como trabalhar individualmente para cada item na lista. Né? Também you learn how to define a list and how to add and remove elements. Também você aprendemos que como definir uma lista, que é o nome da variável, igual e os parênteses retos. E assim também, portanto, também aprendemos como adicionar e remover elementos. Também aprendemos como mudar os elementos e como inserir elementos numa posição específica, num índice específico, né? Também aprendemos como organizar a lista de uma maneira permanente e temporária, né? O temporário não vimos os exemplos, mas está aí no livro, os alunos podem muito bem praticar. Ok. Também aprendemos como achar o comprimento de uma lista, quantos elementos elas têm, qual é o último elemento, o penúltimo elemento. Ok, então vamos entrar já no capítulo número 4. In chapter number 4, you will learn how to work with items in a list more efficiently. No capítulo 4 vamos aprender como trabalhar com os elementos numa lista de uma maneira mais eficiente. By looping. Vamos ver o que é looping. Through each item in a list using just a few lines of code. Vamos aprender o looping para cada elemento. Como é que é este looping? Vamos aprender isso também de uma maneira simples por escrever alguma linha de código. E você vai estar habilitado a trabalhar com milhões de itens numa lista. Vamos lá. Working with lists é o nosso próximo tema.
Vamos lá. Ok. Entramos então no capítulo 4. Vamos ver no capítulo 4 como é que a gente usa o comando for, que é um comando para o loop. O loop, né? Loop em português podemos traduzir como um objeto que gira, não é? Gira, vai girando, e à medida que ele vai girando tem tarefas que esta rotina de girar vai desempenhando. Então é o chamado loop. Está aí, está looping, não? Quando alguma coisa está a girar, está a fazer o looping. Ok, vamos ver o looping through an entire list. Como é que o Python vai fazer um loop selecionando um por um elemento da lista para a sua utilização, né? Temos aqui o exemplo de um grupo de artistas mágicos, né? Vamos dizer magicians, e portanto para fazermos a apresentação de todos os elementos de uma só vez, ao invés de você escrever vamos fazer esse exemplo usando o exemplo de magician, né? Os mágicos, conforme está no livro. Ok. Temos aqui um grupo chamado magicians. Vamos dizer mágicos. Vamos dizer magic here. Vamos dizer mágicos. Vamos dizer magic here. Ok. São as variáveis que vamos trabalhar. Nesta lista de mágicos temos a Alice, o David e a Carolina. Então, deixa eu bloquear isso aqui e explicar o porquê que o loop é importante. Imaginemos que eu queira imprimir ou mostrar cada elemento individualmente desta lista. Vamos dizer que eu quero criar uma função que imprima certificados de todos os alunos de uma lista automaticamente, sem eu quiser imprimir um certificado de cada vez. Então, eu vou mandar no sistema, ok, certificado está pronto, e neste formulário vai tirando na lista um nome de cada vez e vai imprimindo. Tira um nome, vai imprimindo. Tira um nome, vai imprimindo. Ao invés de eu fazer isso manualmente, então seria uma tarefa repetitiva. Então a intenção é fazer tarefas automatizadas, né? Por isso é que está o loop, o for loop. Temos aqui o for loop. Então, imaginemos, numa forma normal seria mágicos, ok, vamos dizer, seria print mágicos. Seria print mágicos. E mágico, vamos dizer, o elemento zero. Elemento zero. É só esse elemento que eu preciso para ir entrar no processo de impressão do certificado. Então me deu a lista. Depois eu quero mais outro elemento. Imagina, né? O que eu ia te fazer? Ia ter que escrever mais outro código. Até porque eu também de seguida quereria o outro elemento, que é Alice David, né? Vamos apagar, fazer de novo. Então quero um elemento de cada vez nesta lista.
Assim, desse jeito, eu consigo, né? Um elemento cada vez. Tem a lista tem o David. Mas, assim, é um processo muito repetitivo. Vais ter que... Imagina que tu tinhas 10 elementos na lista, né? E agora vais criar 10 prints para cada elemento. Mas, depois, o número de itens na lista pode reduzir ou aumentar, então tu vais ter códigos a mais, não vais ter sintaxe a mais no teu código, ou vais ter sintaxe a menos no teu código. Então, para evitar isto, então cria-se um comando que, independentemente de quantos elementos tem a lista, isso vai fazer essa tarefa automatizadamente. Então vamos lá exemplificar o exemplo do for loop. Ok, temos aqui for magic, in mágico, print mágico. Está dizendo para todo magic que existe aqui, então o Python vai imprimir um de cada vez. Na verdade tem que estar aqui debaixo, okay, dentro do for magic. Então vamos ver o que acontece. Ele vai me dar um elemento de cada vez automaticamente. Então temos aqui Alice, David, Carolina. O que realmente está a acontecer aqui no for loop, né? A explicação está aqui no livro, né? Essa é a explicação que eu vou tentar passar aqui para vocês. Está aqui, alright? O que acontece? Primeiro eu criei a lista, né, com os elementos, e depois eu quero acessar cada elemento individual da lista de uma maneira automatizada. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer, para cada elemento que está aqui, Python, por favor, guarde cada elemento aqui nesta variável magic que está dentro da lista mágicos. Então ele vai ver aqui, vai fazer guardou a Alice que está dentro de mágico e imprimir. Depois vai pegar de novo David mágico, entra no mágico e depois que sai daqui e depois imprimir. Depois vai de novo Carolina. Então é assim que se faz o for loop. Aí vamos imprimir e temos individualmente cada elemento desta lista, não é? Ok, vamos continuar. Aqui está a explicar passo a passo o que é um for loop. Ok, right. Doing something after a for loop. Sim, aqui vai me dizer qual é o benefício de utilizarmos o for loop. Ok, vamos fazer um exemplo aqui. Right, aqui está a dizer não, a dizer aqui ok, print I can't wait to see you next. Então tá aqui, né? Depois de fazermos isso, vamos já também imitar isto. Ok, então quando a gente fazer isso, vamos apagar isto. Então eu vou usar cada elemento desta frase. É aquilo o exemplo que eu disse. Se quisermos criar um certificado, né? Vamos fazer assim, certificado de honra de
Ok, então ele vai imprimindo para todo. Aqui não, aqui é Magic. É forma de título. Ok, estamos a ver aqui, né? Aqui vamos dizer que imprimiu já. Depois foi automaticamente pegar o outro índice da lista que nós não demos nome. Então, por causa do for loop, então o computador vai pegando eles um por um, mesmo sem a gente dar o nome, e assim sucessivamente, né? Essa é a importância do while loop. Espero que foi um bocadinho descritivo. Ok, está a dizer para os tipos de erros, né, que um programador iria cometer quando está a trabalhar com for loops, não é? Alright, what is next? Unending unnecessary after the loop. Ok, bom,